Olá, meu amor! Seja bem-vindo ao terceiro episódio do Mais de Dois Cafés. E eu queria começar dizendo o seguinte: esse exercício de gravar e editar e tal, e me ouvir, me fez perceber que eu tenho vícios de linguagens muito pesados. Então, assim, se eu tomasse um cafezinho a cada vez que eu falo ou sabe, o nome desse podcast seria mais de 375.017 cafés. Fora isso, tudo certo. Olha, eu já aviso de antemão que vou soar pessimista, vou soar amargo neste episódio, tá? Porque eu falei que eu não quero trazer temas complexos e tal, e jogar papo fora, e nananã, que a ideia é descompressão, 80 vezes descompressão e tal. Mas é inevitável que uma hora o papo vai pesar, né? A bad vem. Mas enfim, não tô na bad, mas o assunto de hoje, ele é um pouco mais delicado, digamos assim. Não muito delicado, na verdade. Mas vai melhorar no meio do episódio, você vai ver. Vamos lá, me acompanha. Para falar desse assunto, eu vou voltar um pouco ano passado, né? Não vamos precisar voltar lá na época do blog, não. Só no ano passado. Tipo assim, no início do ano passado, eu tava na merda. Eu tava muito mal por conta de um relacionamento que eu tinha na época e que era super complexo. E aí a gente tava numa fase horrível, terminamos e voltamos milhões de vezes e tal. E teve uma época que eu tava muito mal, assim, acho que foi a pior época, pior fase dessa história toda. E todos os dias eu tava mal, sabe? Acordava desanimado, uma vontade de chorar, e eu não tinha ânimo pra fazer nada. E eu fazia as coisas com muito esforço, sabe? Era um esforço enorme pra fazer atividades bobas e básicas e diárias e tudo mais. Nessa época não existia pandemia, então assim, a rotina era um pouco mais regrada, digamos assim, sabe? Eu tinha hora de acordar, aí eu já falei sabe de novo. Puta que pariu, vou tentar me controlar. Então eu tinha uma rotina mais regrada. Eu tinha horário para acordar, eu tinha horário para descer com o Jaime, eu tinha horário para sair de casa para chegar no trabalho e tudo mais. Mesmo com essa rotina já estabelecida há um bom tempo, nessa fase do ano passado eu estava tão desgastado mentalmente, emocionalmente e psicologicamente que fazer coisas bobas era um sacrifício enorme, enorme. E eu lembro que nessa época eu conversava muito com o Eduardo e com a Cris, meus amigos. A gente desabafava muito um com o outro e tal, sobre o que estava rolando na vida, né? Aí já falei de novo. E eu lembro que nessas conversas a gente trocava muito, né? A maioria delas era eu desabafando horrores, porque eu sou uma bicha muito sofrida e eu tava mal, então assim, eles me ouviam muito. Inclusive, muito obrigada pela escuta, Eduardo e Cris, vocês escutaram eu me lamentar demais, né? Muitas lamúrias, mas muito obrigada, vocês foram fundamentais. Mas nessas conversas eu não era a única pessoa que me lamentava, porque eles também têm as questões deles. Também têm problemas, tinham e tal, enfim. O fato é, eles também desabafavam muito comigo. E não era sobre as mesmas coisas que eu, né? Eles estavam passando por outras coisas na vida, não era relacionamento, que era a minha principal questão na época. E aí, eu lembro de, num dado momento, perceber que tá todo mundo fudido. A grande conclusão que eu cheguei é essa: tá todo mundo meio fudido. Sempre. Uns por causa de relacionamento, outros por causa de coisas da família, outros por causa de coisas relacionadas ao trabalho, que eu falei muito no episódio anterior, coisas relacionadas a amigos, a finanças, sei lá. Às vezes a gente troca ideia com as pessoas, a gente se relaciona, a gente convive com as pessoas, sejam nossos amigos próximos ou pessoas, né, que você só convive ali num nível mais superficial. E às vezes a gente não se dá conta disso. E beleza, a gente não precisa ficar falando da nossa vida inteira para todo mundo com quem a gente conversa e tal. Mas eu lembro de ter essa percepção muito clara nessa época, assim, do tipo, nossa, eu tô aqui na merda, me lamentando horrores, e tem dias que eu acho que eu sou a única pessoa que tá passando por isso, e eu me sinto mal, eu me sinto imaturo, eu me sinto bobo, eu me sinto idiota por estar passando por essas coisas e blá blá blá.
E eu olho em volta, as pessoas estão vivendo a vida delas numa boa. Isso me dá mais essa sensação de, né, Marcos, vamos sair dessa. Tá todo mundo aqui, ó, vivendo a vida e você tá aí se lamentando desse tanto, e tá aí sofrendo desse jeito. E na verdade a gente não percebe que as pessoas também têm as suas questões. Todo mundo tem as suas questões, sabe? Todo mundo. E isso me tranquilizou muito na época, quando eu cheguei a essa conclusão por mim mesmo, né? Por mim. Porque quando você tá se lamentando, quando você tá na merda, e chega alguém e fala assim, nossa, mas tá todo mundo mal, não fica assim não, 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 não. Não faz o menor sentido quando você ouve aquilo, você fala, e daí que tá todo mundo na merda? Não tá todo mundo na merda não, eu sou a única pessoa que tá sentindo isso que eu estou sentindo. E eu lembro de um vídeo da Jut Jut, amo inclusive, saudades. Antigo já, nem lembro qual era o vídeo, mas eu lembro que num determinado momento ela fala, a gente sempre acha que a gente é a única pessoa que tá passando por isso e que ninguém entende a gente, blá blá blá, mas assim, você ouve um pagode anos 90 e você percebe que várias pessoas já passaram por isso. E eu dei muita risada dessa colocação, porque ela parece muito boba, mas ela é muito certeira. Tá todo mundo passando por alguma coisa. Não necessariamente as mesmas coisas, óbvio, mas todo mundo tem as suas questões, na verdade. Suas dificuldades de levar a rotina. E essa é uma afirmação muito libertadora e desesperadora na mesma medida. É libertador no sentido de caramba, nossa, eu não preciso botar tanto peso em cima de mim por causa disso, porque isso é mais comum do que eu imagino, sabe? Outras pessoas também passaram por isso e elas superaram, elas ressignificaram, elas, enfim, criaram outra relação com essa história delas e tal. Então, às vezes a gente sente uma necessidade de resolver, a gente se sente sem saída e acha que não vai conseguir passar daquilo e tudo mais. E quando a gente percebe que à nossa volta as pessoas próximas ou não tão próximas assim, também tem todos, cada um, o seu rolê maluco dentro da cabeça e pesado e desconfortável e angustiante e tal, a gente pensa, nossa, então pode ser que dure mais uns dias, pode ser que dure mais uma semana, um mês, um ano, quem sabe, mas uma hora isso vai tomar outra proporção e outra dimensão e outro significado pra mim. E o lado desesperador disso é que você fica meio, cara, então tá todo mundo fudido. Então aquela pessoa que tá me ouvindo falar que eu tô aqui na merda, ela também tá na merda e ela não tá sabendo lidar com as merdas dela direito. E ainda tô enchendo ela mais de merda e tá todo mundo na merda e a gente tem saída. É muito doido isso. Mas eu prefiro me segurar no lado libertador, né? A gente tenta trabalhar o otimismo, nem sempre a gente consegue, mas é importante que de vez em quando a gente faça esse esforço, eu acho. E esse esforço ele pode ser feito de várias formas, né? Cada pessoa tem o seu jeito de descomprimir, cada pessoa tem a sua forma de descompressão, tem a sua forma de lidar com as situações da vida e tal. No meu caso, terapia, assim, é Deus na Terra e terapia no... Não, calma. Deus no céu e terapia na terra. Já quase confundi o rolê aí. Porque eu faço terapia há 2 anos. Nossa, inclusive esse mês faz 2 anos completinhos que eu tô com essa mesma terapeuta. Eu vou mandar uma mensagem pra ela. E pra mim é uma coisa que funciona muito bem, graças a Deus. Eu não vivo sem terapia. Não de uma forma ruim, né? Tipo, eu dependo de terapia, eu não consigo mais me livrar da terapia. Não é isso. Mas é uma coisa que me ajuda muito a levar os meus dias, a pensar nas minhas coisas, nas minhas questões e procurar um caminho mais fácil, digamos assim, um caminho menos destrutivo de lidar com as coisas que são, às vezes, destrutivas, assim, independente da gente querer que seja ou não. E eu vivo falando sobre isso. No meu Instagram tem uma bobajada que eu faço lá toda segunda-feira, que é o Terapice, um pequeno quadro onde eu sempre solto uma reflexão lá, ou que surgiu na sessão de terapia que eu tive, ou que veio na minha cabeça, nesses devaneios, essas epifanias que às vezes a gente tem, né? E essas coisas que eu solto lá, que eu falo no Terapice, a maioria delas é muito pra mim, é muito mais sobre mim, do que sobre as outras pessoas, assim. Eu não falo no intuito de tentar ajudar. Olha, gente, eu descobri uma fórmula mágica de você passar por isso. É assim, assim, assado. Muito simples.
Porque eu sei que as coisas não funcionam assim, né? Cada um tem um jeito de ver a vida, tem um jeito de se relacionar com as coisas. Mas eu gosto de compartilhar esses tipos de pensamentos lá. E eu vivo falando de terapia e tal e tal. E esse papo todo, ele tem muito a ver com o mês em que a gente está, né? Setembro. Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção ao suicídio, né? O Setembro Amarelo. E antes de eu entrar um pouco mais nesse assunto, eu queria reforçar que eu não sou psicólogo e o intuito disso aqui não é ensinar nada para ninguém, não é um conteúdo necessariamente informativo. É mais sobre reflexões que eu tive sobre a minha vida, sobre as reflexões que eu tenho. E aí eu pesquisei algumas coisinhas sobre Setembro Amarelo e tal. Então, assim, se tiver algum psicólogo me ouvindo e você achar que eu estou cometendo um desserviço, que eu estou falando alguma besteira muito grande, fala comigo. Mas eu acho que vai ser uma conversa boa. É um assunto bastante complexo e muito importante, mas não vamos deixar pesar essa lombra que essa conversa vai ser tranquila. E aí eu fui ver algumas coisas sobre Setembro Amarelo e uma coisa que eu descobri é a origem, né, do Setembro Amarelo. Que eu não sabia qual era o significado do amarelo e o que tinha motivado essa campanha e tudo mais. E a origem do Setembro Amarelo foi lá nos Estados Unidos, no ano de 1994. Nesse ano, teve um caso de suicídio lá nos Estados Unidos de um rapaz chamado Mike M. Ele tinha 17 anos de idade na época e eu não achei informações muito específicas sobre a vida dele ou sobre o que levou ele de fato a tirar a própria vida, mas ele tinha um Mustang amarelo, um carro amarelo, que ele gostava muito desse carro, ele tinha restaurado ele mesmo, o carro, e ele cometeu suicídio dentro desse carro. E eu não sabia que era essa a origem. E os pais desse garoto, eles nunca perceberam, assim, eles nunca se deram conta de que o filho estava passando por problemas, que ele tinha problemas psicológicos, que ele precisava de ajuda. E, enfim, isso foi uma coisa que dificultou. Então eles não conseguiram evitar que isso acontecesse, sabe? Essa história é muito ruim, né? É muito triste, eu acho essas coisas muito pesadas. Mas vamos lá. E aí no dia do velório do Mike, os pais deles escreveram cartões decorados com fitas amarelas. E esses cartões tinham mensagens de apoio. Se você precisar, peça ajuda. Se você não estiver bem, procure alguém e tal. E essas fitinhas amarelas se popularizaram muito, esses cartões com essas fitas. E a campanha começou aí. E aí todo setembro eram feitas essas fitinhas, esses cartões, e eram distribuídos pela cidade e foram se espalhando pelo país, pelos Estados Unidos inteiros e tal. E aí desde então, todo setembro, eles começaram a fazer a mesma coisa. Fazer vários cartõezinhos com fitinhas amarelas e distribuir por aí, e foi se espalhando pelo país inteiro e tudo mais. Aqui no Brasil essa campanha começou em 2015 só, não faz muito tempo, e eu confesso que eu só tive contato com ela, só fui me tocar de que ela existia de verdade, eu acho que uns 3 anos atrás, numa postagem do Instagram do Aureliano, que é um ilustrador lá de Natal, e na época ele fez uma série de ilustrações só sobre Setembro Amarelo, só sobre saúde mental, só sobre depressão e como falar é a solução, né? Como botar para fora, como procurar ajuda, ajuda demais nesses casos. Aí, desde então, eu comecei a prestar mais atenção nesses conteúdos que surgem na internet nessa época do ano. E tem muita coisa legal, mas também tem umas coisas que eu fico meio... tô em dúvida se isso aqui é legal ou não. Eu já vi algumas pessoas fazendo postagens sobre o Setembro Amarelo e tal. E, se você estiver passando por alguma coisa, minha DM tá aberta, coisa no Instagram, ou fala comigo, me manda uma mensagem, conversa comigo, tô aqui à disposição e tudo mais. E eu entendo que é uma intenção boa, né? Assim, se colocar à disposição. Mas não é bem por aí, né? Não é qualquer pessoa que está preparada para ouvir uma pessoa com depressão, uma pessoa que tem problemas relacionados à saúde mental. Então, assim, eu acho que faz super sentido a gente se colocar à disposição dos nossos próximos, entendeu? Dos nossos amigos, dos nossos familiares. Esteja lá. Dê o seu ouvido, dê o seu ombro, dê o seu apoio,
mas com a consciência de que você não é a pessoa que vai solucionar o problema dela, sabe? É importante ter alguém em que a gente confie, em que a gente possa falar, que a gente possa desabafar. Isso ajuda bastante. Mas não é você que vai solucionar o problema daquela pessoa. E nem existe uma solução pronta, uma fórmula que você possa falar, sair distribuindo aí para todo mundo se você tem um amigo que chega para você com uma conversa meio triste e tudo mais. Você não vai falar assim, então, eu descobri que é assim que soluciona. Então toma aqui, faça terapia e tal. Eu sou um super defensor da terapia, mas eu penso que cada pessoa funciona de uma forma diferente. Então, para algumas pessoas, terapia funciona muito bem, eu sou uma delas, mas para outras pessoas, pode ser que só a terapia não seja suficiente, digamos assim, e sejam necessárias outras estratégias, como psicoterapia e, enfim, tratamentos psiquiátricos, estratégias com remédio e tudo mais. Eu, por exemplo, nunca tomei remédio, porque a minha terapeuta e eu nunca sentimos necessidade. Mas eu acho muito importante a gente exercitar a empatia, sabe? Esse termo que está quase que cansativo já, foi quase levado à exaustão nos últimos anos. Mas que bom, na verdade, que ele foi ficando cada vez mais popular, né? A gente precisa ser empático. Quando a gente pensa sobre saúde mental, existem vários recortes, né? Eu estava pensando sobre isso esses dias. Tem a saúde mental da mulher, tem a saúde mental da mulher negra, da população negra, da população trans, que não significa que todas as pessoas trans passam pelos mesmos problemas e teriam a mesma solução para todas elas. Mesma coisa para mulheres negras, enfim. Mas existem sim coisas que são comuns à grande maioria dessas pessoas, né? Desses grupos, dessas populações, digamos assim. E eu queria citar duas músicas que eu tenho ouvido muito nos últimos dias, que, na verdade, elas nem falam sobre saúde mental, mas tem um trechinho delas que me pegou, assim, muito das primeiras vezes que eu ouvi, e eu fiquei refletindo muito em cima disso. Uma delas se chama Keys to the Kingdom, é da Beyoncé, desse último CD que ela lançou, Black is King, que eu não parei de ouvir desde o dia que ele foi lançado. Estou completamente apaixonado por esse CD. E nessa música tem um trechinho que ela fala o seguinte, eu vou ler em inglês, depois eu faço a voz do Google Tradutor. Here, some things you have to know. It's go hard from have to grow. When you feel you had enough, you gotta breathe. Aqui vão algumas coisas que você precisa saber. É duro ter que amadurecer. Quando você se sentir cansado de tudo, precisa respirar. Cara, quando ela fala you gotta breathe, when you feel you had enough, you gotta breathe. Nossa, a primeira vez que eu ouvi, eu respirei junto, assim. E depois eu fiquei pensando nessa frase. A gente se sente muito cansado, às vezes, né? E a gente se cobra de continuar enfrentando tudo e tal, e eu tenho que resolver, e eu não posso me sentir cansado, eu não posso demonstrar essa fraqueza porque tá errado. Eu tenho que continuar. E eu já me deparei em várias situações na vida em que eu precisei respirar mesmo, assim. Botar o pé no chão e falar, cara, eu preciso parar. Eu preciso parar de pensar nisso, eu preciso parar de fazer isso, e eu preciso simplesmente parar. E essa pausa ela é muito importante para a gente manter a nossa saúde mental. E uma coisinha que eu queria dizer é que, no meu entendimento, a saúde mental ela não é uma coisa que a gente tem que alcançar. Eu acho que não é um lugar em que a gente tem que chegar, não é um objetivo. Tipo, eu vou fazer terapia para eu ter saúde mental. E aí, num determinado dia, você vai acordar e falar, nossa, agora eu estou saudável, agora eu tenho saúde mental, estou curado, digamos assim, sabe? Eu vejo muito mais a saúde mental como um processo diário. Isso reforça a importância da gente falar sobre esse tema, sobre esse assunto, nos outros meses do ano também, né? Então não é só em setembro que essas coisas têm importância, né? Na internet acontece muito isso, né? A gente vê as pessoas abraçando um assunto e fala sobre aquilo e produz conteúdo e tal, sendo que no resto do ano a pessoa não tá nem aí para isso e faz coisas que ela mesma não percebe que vão contra aquilo que o Setembro Amarelo, por exemplo, dissemina e reforça e mostra importância. Então, eu acho importante a gente refletir sobre essas coisas de maneira mais constante, né? Destabilizar a depressão, destabilizar o suicídio, porque é uma coisa que acontece desde que o mundo é mundo.
E agora que a gente está numa pandemia, esse assunto se torna mais delicado ainda. Eu comentei com a minha terapeuta outro dia que eu estava preocupado comigo, com os impactos que esse período de isolamento pode causar na minha vida daqui para frente, assim, de maneira irreversível. Eu fiquei com essa noia, eu fiquei com essa sensação de que daqui a 30 anos eu vou carregar coisas relacionadas a esse período que, sei lá, sabe? Eu fiquei meio... E aí eu estendi esse pensamento para o mundo, assim. Eu fiquei pensando, cara, imagina quantas pessoas não estão desenvolvendo doenças mentais durante esse período. Quantas pessoas estão sofrendo com ansiedade, depressão e distúrbios alimentares e comportamentais mesmo, por conta desse período que a gente está passando. E outro dia apareceu no meu feed uma postagem que eu não salvei, eu não sei quem foi que publicou, mas era uma matéria que dizia que durante a pandemia a taxa de suicídios tinha aumentado mais de 30%, acho que era 34% que dizia na matéria, ou 32%, algo assim. E isso é muito sério, isso é muito grave, isso é muito doido e triste ao mesmo tempo, caramba. Enfim. E a outra música que eu tenho escutado muito, que tem um trechinho que me pega pra caramba, é uma música que se chama I Can't Breathe, da Her, uma cantora norte-americana também. Essa música, inclusive, acabou de ser premiada no VMA, na categoria de melhor clipe com mensagem social. E ela fala sobre a população negra, obviamente. I Can't Breathe, faz referência ao George Floyd, etc. E essa música tem uma letra muito forte, muito emocionante, pelo menos na minha percepção, eu escuto, eu sempre fico meio uou. E tem um trechinho, tem uma parte que ela não canta, ela declama, digamos assim, um texto, um poema, uma letra, enfim, não sei exatamente como dizer isso, mas não é cantado, não tem um ritmo, ela vai falando só. E num determinado momento ela diz o seguinte: Generations and generations of pain, fear and anxiety. Gerações e gerações de dor, medo e ansiedade. Não quis fazer a voz do Google Tradutor porque acho muito pesado. Não consegui. E ouvindo essa música que eu pensei naquilo que eu mencionei mais cedo, que foi sobre os recortes, né, da saúde mental. Gerações e gerações de dor, medo e ansiedade. Então, se a gente pensar na população negra, existem sim questões que são muito específicas a esse grupo. E ela usar a palavra ansiedade nesse contexto me fez refletir sobre isso, porque não é só sobre racismo, sobre violência, sobre morte, é sobre a saúde mental das pessoas. A população negra que não morre, a população negra que não sofre violências muito brutais relacionadas ao racismo, ainda assim elas estão lidando constantemente com a ansiedade de ser um corpo negro na sociedade racista que a gente vive. E isso é bem pesado. Essa música é muito incrível, eu acho que ela tem uma mensagem muito forte, muito importante. Então, depois escuta com calma, vê a letra todinha, eu acho muito, muito linda, apesar de triste e tudo mais. E para esse papo não ficar muito mais pesado do que ele já está começando a ficar, eu vou ficando por aqui, tá bom? Então, só recapitulando, eu queria reforçar algumas coisas que eu penso sobre Setembro Amarelo, sobre saúde mental, que é a gente exercitar a empatia, a gente exercitar a escuta das pessoas à nossa volta, que é a gente perceber que não é mimimi, que depressão é uma coisa séria, ela precisa ser tratada. Então, se você conhece alguém que está em depressão, ou se você está em depressão, procure ajuda, porque muitas vezes essa pessoa não consegue falar, ela não consegue ir lá na DM da blogueira que botou lá, minha DM tá aberta, ela não consegue ir lá, ela é um esforço muito grande, poxa, ainda vou ter lá que me expor e tal, e essa pessoa não vai saber me ajudar, enfim, é muito complexo. E procure terapia, dê uma chance para a terapia. E eu acho importante não enxergar a terapia como uma solução para um problema específico. Se você está passando por um problema específico, não é a terapia que vai resolver esse problema para você. A terapia vai te ajudar a enxergar esse problema e outras questões da sua vida de outra forma. E vai ajudar você a se autoconhecer e perceber como você funciona diante das diversas situações que você passa, independente se você tem depressão ou não.
E eu acho que é isso. Então, muito obrigada por ter ouvido até o final. Siga as redes sociais do podcast, @mais de dois cafés. Se inscreve aí no YouTube, ativa as notificações do seu aplicativo de podcasts e tudo mais. Me siga nas redes sociais também, @omarcosvieira em todas elas. E é isso. Um grandíssimo beijo para você e até o próximo cafezinho. Sabe, sabe,